acompanha este Conexão Futura no ar ao vivo. E o número de brasileiros que fazem parte da classe média cresceu 16% entre os anos 1999 e 2010. É o que afirma o relatório O Mundo do Trabalho 2013 da Organização Internacional do Trabalho. Outros dados da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho apontam que o emprego formal cresceu a uma taxa média de 5,8% ao ano entre 2004 e 2011, com a geração de mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada. Esse processo de formalização ocorreu em paralelo a uma queda significativa da taxa de desemprego, que caiu de 12% em 2003 para 5,5% em 2012. Em meio a esse cenário, um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal identificou que 8 em cada 10 pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos, algo em torno de R$ 1.300, trocam de emprego pelo menos uma vez ao ano. Então, no programa de hoje, vamos discutir como as mudanças no mercado de trabalho, a alta rotatividade e aí a consequência baixa produtividade afetam a vida da chamada nova classe média brasileira. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Marcelo Neri, que é ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Aqui ao meu lado está a Janina Ferreira, que é professora de Gestão de Pessoas do IBMEC. E também conosco está a jornalista e produtora Luana Dias. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, participe da conversa pela internet de duas formas, que você já sabe, mas eu vou relembrar para você. Você pode mandar recados para a gente na rede social, aí no Facebook, no perfil Canal Futura Oficial, você encontra logo aqui na página inicial esse post, que você pode curtir, comentar e compartilhar, logo mais estaremos repercutindo suas questões aqui no estúdio com os nossos entrevistados. Você também pode mandar recados para a gente pelo microblog, no Twitter, procure aí o perfil @canalfutura. E você também pode ligar para a gente no telefone da produção, que é o 0 operadora 21 3523 4098, enquanto você manda o seu recado do boa tarde aos nossos entrevistados. Tudo bem? Bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, quero começar ouvindo o Marcelo. A gente falou um pouquinho sobre essa pesquisa da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que trata aí as vozes da nova classe média. Esse estudo está na íntegra na internet, você pode buscar, colocar para você na tela, já ir buscando. Então é o sae.gov.br, o site da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Marcelo, é apontado aqui a questão de classe média, uma família com renda familiar entre R$ 1.000 e R$ 5.000. Queria ouvir de você, então, qual é a definição? Como a gente tenta definir essa classe média e a nova classe média brasileira? A classe média é o grupo do meio, situado aqui no Brasil. Certamente não é a classe média americana, que tem 2 carros, 2 cachorros e uma piscina, né? Mas é o grupo que habita o grupo do meio, né? Dividido em 3 partes a sociedade, 3 partes de forma que elas são os mais homogêneas dentro de si e os mais diferentes dos outros grupos. Mas como a distribuição de renda é parecida com a distribuição de renda brasileira, parecida com a mundial, ela acaba sendo uma classe média mundial, mas não americana. Então essa é a faixa que se encontra esse grupo. E o que é importante é que esse grupo, de 2003 até 2011, cerca de 40 milhões de pessoas ingressaram nesse grupo, chamada nova classe média, onde são cerca de 105 milhões pelos nossos cálculos. Mas mesmo se a gente for avaliar entre um padrão de vida de uma família com R$ 1.000 e R$ 5.000, ainda é bem vasto, né? É uma faixa que compreende diversas fases dentro da classe média mesmo, né? Tem a baixa, média, alta, classe média, baixa, média e alta, mas, quer dizer, foram os dados que nos informaram isso. Quer dizer, dividir em 3 grupos e a classe média é o grupo do meio, né? Mas é vasto, você tem, mas é aquele que melhor representa a distribuição de renda brasileira. Assim, é o grupo do meio, os 10% mais ricos estão acima e os pobres e os remediados estão abaixo dela. Bom, a gente falou aqui também alguns dados sobre a questão da geração de renda, né, taxa de emprego e desemprego aí caindo de mais de 12% em 2003, agora para o ano passado é 5,5%. Isso tem reflexos diretos no mercado de trabalho. De que forma as empresas perceberam essa movimentação, né, essa ascensão das pessoas, como o mercado de trabalho tem lidado com alguns desafios mesmo dessa mão de obra que tem chegado ao mercado, Janaína? Tem. A economia aquecida trouxe muita oportunidade, né, e as empresas têm agora
um espaço maior no mercado para atuação, para expansão de seus produtos, serviços, e conseguem, então, absorver um número maior de pessoas, né, em seus quadros. Então, a classe média vem se favorecendo desse crescimento econômico, desse aquecimento econômico dos últimos anos. Bom, a Luana, que está aqui com a gente também no estúdio, pode falar um pouquinho sobre a questão da formalização, né? Você que virou empreendedora individual, conta aí pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, até de fato tomar essa decisão de virar empreendedora. Pois é, boa tarde em primeiro lugar. No meu caso, especificamente, eu morei fora do país 5 anos, acabei de voltar há 3 meses. Antes de morar fora do país, eu trabalhava, tanto como autônoma, tanto como contratada, e fiquei um tempo na informalidade. Então, você teve experiência tanto com carteira assinada, com tudo. Sem carteira assinada, informal? Como um bom jornalista, trabalhei com tudo e de todas as maneiras, né? Quando eu voltei agora no Brasil, eu decidi começar já da maneira certa. Resolvi investir num negócio próprio. Na verdade, a ideia de fazer um MEI é tanto trabalhar com um jornal, eu edito um jornal atualmente de distribuição... MEI, você fala, é o microempreendedor individual, né, que virei uma MEI. Então, no meu caso, eu resolvi abrir a MEI assim que cheguei no Brasil, né? Fui me informar. A primeira coisa, eu acho que a primeira dica para uma pessoa comum que resolve fazer, né, esse processo de formalização é se informar bastante antes de começar a fazer o processo, procurar, né, as entidades. Tem muita informação, cartilhas, informação na internet. Eu participei também de um grupo de discussão na internet. Enfim, procurar se informar para que o processo seja o mais rápido possível. Você foi, de fato, buscar as informações para tomar essa decisão mais consciente. No seu caso, o que foi fator determinante, então? Você que já tinha trabalhado como informal no passado para agora, por que você, de fato, definiu, agora eu quero ser uma empreendedora regularizada? 2 questões. Primeiro, muitas empresas, né, para você trabalhar hoje em dia, às vezes, com uma empresa ou para fazer um projeto, seja para o governo, seja para o setor privado, você tem que ter um CNPJ, você tem que estar formalizado. Então, essa é a primeira questão, para abrir o meu leque, né, de oportunidades. A segunda questão tem a ver com os benefícios, né, de você poder pensar no seu futuro, pensar também na questão do INSS, da aposentadoria. E quando você está formalizado, isso é uma outra história, né? Você não você não é uma pessoa fora de um padrão social de cidadão, né? Você se sente mais cidadão, né, quando você está formalizado, mais protegido, exatamente, pensando também no seu futuro, enfim. Marcelo, além de empreendedores individuais como a Luana, o número de pessoas com carteira assinada, mesmo CLT, né, como a gente costuma dizer no Brasil, também aumentou em mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada entre 2004 e 2011. De que forma, então, a gente consegue tentar fazer uma análise do crescimento do mercado de trabalho, nessa ascensão da classe média, tem reflexo direto a mais pessoas trabalhando com carteira assinada? Exatamente. Eu acho que o grande símbolo dessa nova classe média é a carteira de trabalho. Na verdade, pelos nossos cálculos, foram 15 milhões, foram 16 milhões de postos de trabalho, 15 com carteira. Tá? Então, ele é o grande símbolo. Ao mesmo tempo, houve uma queda que até me preocupava um tempo atrás da taxa de empreendedorismo. Mas, por um lado, quer dizer, diminuiu o número de empreendedores, vamos dizer, de 26% para 23% da população, mas aumentou a qualidade do empreendedor. Quer dizer, são menos empreendedores que conseguem explorar melhor o mercado. Então, por exemplo, cada esquina, antigamente, vamos dizer, tinha 2 camelôs, agora tem 1, e o outro virou empregado com carteira, porque ele quis, e esse que ali permaneceu pode explorar o mercado para ele. E com a renda cresceu a renda mais na base da distribuição. Então, quer dizer, o mercado de trabalho brasileiro ele tem sofrido várias transformações, como você disse. Queda de desemprego, aumento de formalização, aumento de salário, porque aumentou a escolaridade. Então, tem vários ganhos simultâneos, que dão nesses números, os 40 milhões que entraram para a classe média, os 15 milhões de postos de trabalho, 16 milhões de postos de trabalho, mas permanece um dado preocupante, que é a alta rotatividade. Ou seja, as pessoas que conseguem o emprego, elas mudam. Então, todos os indicadores melhoraram, mas o da rotatividade, que já era um problema sério, ele aumentou. Então, o objetivo desse estudo da SAI é tentar orientar um pouco o que fazer para combater esse problema específico que afeta a classe média, mas, na verdade, todos os brasileiros. Então, em relação a essa alta rotatividade, a gente sabe que quando a pessoa troca de emprego muitas vezes, tanto não consegue criar uma fidelização com a empresa não consegue investir nesse trabalhador.
Que prejuízos a gente pode ver para o cenário da economia, do mercado de trabalho, com tanta troca de emprego aí, 80% chega ao índice, né? Entre pessoas com até 2 salários mínimos, Janaína. É assustador. Eu fiquei assustada com esse resultado. Bom, a gente tem prejuízos para a economia, de uma forma geral, né? Porque o governo, com o desemprego, ele tem algum encargo, algum benefício que ele tem que dar, o auxílio-desemprego é um, então para a economia não é interessante. Para as empresas também elas têm seus encargos com as demissões, além disso ela perde o que não está contabilizado, ninguém faz essa conta, mas é o conhecimento. Né? Quanto custa isso? Já que nós hoje temos valorizado cada vez mais o capital humano, né? Onde é que está esse capital? Está aqui, na mente das pessoas. Então, quando eu perco um funcionário, eu perco boa parte do conhecimento que ele desenvolveu. E ele também perde porque não consegue aprofundar, não consegue estabelecer uma relação, né, para entender melhor o negócio, né? Nessa mudança muito rápida, ele também fica um funcionário muito superficial. Isso não interessa para ninguém, porque se o governo perde, a empresa perde e o funcionário perde. Então, eu acho que esse é uma grande questão e essa discussão vai ser interessante se a gente conseguir sinalizar, né, de alguma forma, o que está acontecendo. Eu não sei se é possível identificar, Marcelo, as causas dessa alta rotatividade? Tem vários incentivos. Quer dizer, hoje, por exemplo, a gente vive uma situação paradoxal, onde a economia, a taxa de desemprego nunca esteve tão baixa, mas o nível de seguro-desemprego pago, como a Janaína falou, ele nunca teve tão alto. Então, é uma situação, você não tem uma crise de desemprego, então próximo do pleno emprego, mas essa rotatividade muitas vezes é motivada para as pessoas terem acesso ao seguro-desemprego, e isso acaba gerando uma relação predatória, onde o conhecimento estabelecido entre firmas e trabalhadores é jogado fora de tempos em tempos, e muitas vezes para se acessar um seguro-desemprego, o FGTS, ou às vezes o trabalhador força a demissão para acessar esses direitos, a multa por demissão, o aviso prévio. Então, é uma situação que precisa de um melhoramento institucional. Luana, você percebe isso, você que está agora como um microempreendedor individual, comparando com sua história profissional no passado, você percebe uma mudança nessa movimentação aí, o pessoal mudando mais de emprego, ou não tendo essa fidelização às empresas tão grande como no passado? Olha, eu percebo cada vez mais um movimento, no caso da minha classe, de tentar fazer o seu próprio empreendimento, de procurar estabelecer relações com grandes corporações, trabalhar às vezes em alguns projetos, mas ao mesmo tempo ter o seu projeto individual, o seu projeto, seja na área de comunicação, enfim. Eu acho que tem uma busca de procurar uma estabilidade, mas por conta própria. Né? Eu sinto um pouco essa... O segmento dela é um segmento de empreendedores, né? Isso até por força do MEI, quando você saiu do Brasil não tinha MEI, quando você voltou Exatamente. Tinha uma nova legislação que acho que foi muito importante. Depois essa regularização do profissional como empreendedor individual. E os dados que eu estava citando são dados de emprego com carteira. A rotatividade é do empregado com carteira, que é alta. A do sem carteira é mais alta ainda. Agora, o do conta própria, que também é alta, mas ela não tem aumentado nos últimos anos, acho que por conta da mudança de institucionalidade. Então, acho que o MEI é um belo exemplo daquilo que você pode fazer, uma mudança pontual para fazer pessoas como ela optar por voltar ao país e de uma maneira formal, etc., e com vantagens. Uma curiosidade, Marcelo. Foi perguntado a essas pessoas por que está havendo essa rotatividade elevada? É a empresa que está mandando mais embora ou os funcionários estão pedindo demissão? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, a proporção de pessoas que querem sair ou que não foram forçados a sair é maior, ou seja, é uma opção que as pessoas têm. Muitas vezes elas forçam a demissão, mas quer dizer, na verdade, do ponto de vista das pessoas não é tão ruim, elas estão optando, porque a economia está em pleno emprego também. Se ela perder o emprego, acessar os benefícios, ela pode ter passado um tempo formalmente, ou menos tempo informal, ela pode, vamos dizer, aproveitar esse pleno emprego. Então, o que você está colocando, na verdade, é que não necessariamente a pessoa pede demissão ou sai da empresa para entrar em outro emprego. Ela fica um tempo usufruindo dos benefícios formalmente, mas muitas vezes informalmente ela pode
vamos dizer, fazer um bico, seguro-desemprego e está etc. fazendo um bico por fora. Exatamente. Tendo isso. duas fontes de renda. Então é uma situação paradoxal, porque o seguro-desemprego é alto e aí as pessoas, na verdade, deveriam precisar menos do seguro-desemprego. Então a proposta da SAI é no sentido de existe um subsídio que existe em vários países ao trabalhador com baixo rendimento, entre 1 e 2 salários mínimos, que é aqui no Brasil o abono salarial e o salário família. Então a gente está propondo uma mudança de regra de forma que o trabalhador perceba aquele benefício mês a mês, como um aumento salarial, vamos dizer, de 8%, e não alguma coisa que é paga depois de mais de 1, 2 anos, tem que esperar a raiz. Até como uma forma, então, de incentivar a permanência no emprego. Incentivar, na verdade, é que ele seja pago, o salário família ele é pago mensalmente, então você não precisa nem ter um custo de transação maior, basta incorporar o abono salarial a esse pagamento. Então a gente propõe uma regra de forma a incentivar a maior durabilidade das relações trabalhistas. Muito bem, você em casa pode participar também do nosso bate-papo, mandando recado, mensagens, dúvidas aí para o nosso Facebook, para o nosso Twitter, ou ligando para a gente no 0 Operadora 21 3523 4098, como várias pessoas já fizeram aqui, inclusive elas, a Thaís de Almeida pelo Facebook. Obrigado, Thaís, pela participação. E ela pergunta se ao longo dos anos é possível pensar que a classe média baixa poderá ser extinta no Brasil e qual a relação desses dados que a gente está discutindo aqui com a pobreza extrema, Marcelo. Quer dizer, aí tem várias classificações. A pobreza extrema, essa sim, ela está caminhando rapidamente para a superação, mas é uma linha baixa de R$70. A pobreza está caindo também. A classe D, que ainda não é essa nova classe média. Que ela chama aqui de classe média baixa, estaria em qual? A classe C2. C2. C2, assim, a parte de baixo da Entre classe a C C, e a que D. é mais da metade, exatamente. A classe D, por exemplo, ela começou a aumentar, que muita gente saiu da pobreza, depois ela caiu. No Nordeste, que é a região mais pobre do Brasil e numerosa, o contingente de classe D aumentou e está próximo a aumentar a classe média baixa. Mas na maioria dos países do Brasil, a classe média, quer dizer, olhando para o país como um todo, a classe média baixa já cai e a classe média e média alta já aumenta. Então tem um efeito gangorra, porque na verdade as pessoas saem da pobreza, vão para a classe D, depois vão para a classe média baixa. No Brasil como um todo, a classe média baixa já está caindo, então acho que vai na direção que ela está pensando. Bom, tem pergunta aqui do Rodrigo pelo Twitter. Obrigado pela participação, Rodrigo. Ele quer saber da Janaína se as empresas também não têm uma parcela de culpa por conta dos baixos salários. Ele diz que basta ver os anúncios, mesmo em cargos com alta escolaridade, os salários teriam baixado na percepção dele. Ótima pergunta, Rodrigo. Bom, a gente tem a questão que as empresas, nas últimas décadas, não olharam seus modelos de negócios. Então, elas continuam atuando como atuavam na época do Fordismo. Então, hoje nós temos novas demandas, novos mercados, os funcionários têm comportamentos, desejos, anseios diferentes e as empresas continuam fazendo uma gestão que precisa ser atualizada. Assim, exemplos diversos, simples. Por exemplo, hoje um gerente perde tempo, investe tempo cuidando para que seus funcionários não acessem a internet. Se hoje a maioria das pessoas, boa parte delas pelo menos, tem um smartphone, ela vai acessar o Facebook, a internet como uma ferramenta de comunicação, de lazer e zero problema nisso. Então, essa forma de gestão antiga acaba causando uma grande insatisfação nos funcionários. E esses funcionários, já que têm um mercado aquecido, vão experimentar uma outra empresa. Isso justifica muito, em grande parte, essa mudança, essa dança de cadeiras nessas pessoas que pedem demissão. Que antes ficavam reféns, né? Não tinha outra oferta, não tinha outra vaga, eu tinha que ficar refém nessa empresa. Mas agora, uma população que estuda mais, né? O nível de escolaridade elevou, são mais qualificados, um mercado que tem uma oferta de vagas em número maior, eu vou experimentar mais. Além disso, o jovem também experimenta mais. Essa é uma variável que a gente não tem como controlar. O jovem de hoje, ele experimenta mais do que a minha avó, do que eu. E a taxa de desemprego dos jovens, não só no Brasil, mas no mundo todo, é mais alta. Ela é muito mais alta, mas um pouco mais alta é justificável,
porque não existe mais, como no tempo dos nossos avós, aquela ideia do emprego até vida, o fim da vida, né? Até a morte se separe, uma coisa assim. Hoje em dia as relações são mais fugazes e do jovem que está entrando no mercado, ele tem obviamente, o desemprego é um certo sofrimento, uma ansiedade, uma busca, mas até certo ponto é natural que o jovem enfrente uma taxa de desemprego maior. O problema é que no Brasil e em outras partes ela é muito maior do que as outras faixas etárias. Né? Luana, para você, na ponta do lápis ali, valeu mais a pena então ser empreendedora individual do que ser contratada, CLT de alguma empresa? No meu caso, eu me qualifiquei, enfim, tenho nível superior, trabalhei durante um tempo, mas eu tenho 15 anos já de trabalho nessa área de jornalismo, de produção de cinema. E a minha ideia foi exatamente de, a partir de agora, começar a dar o primeiro passo para o meu próprio empreendimento, né? Usando como base exatamente essa qualificação e essa experiência fora. Né? Eu morei na África, morei na Europa. Então, vim para cá e resolvi investir em mim mesma. Né? Mais do que investir no mercado que está em expansão, é acreditar que eu posso dar os meus primeiros passos sozinha. Mas a trajetória dela é uma trajetória comum. As pessoas acumulam educação, experiência em empresas. Muitas vezes não é recomendável que um jovem comece logo, a não ser que ele seja um gênio da internet, tenha realmente uma ideia muito boa, mas essa entrada numa empresa para aprender, etc., ganhar experiência, para depois alçar o voo do negócio próprio. Né? Bom, tem mais uma pergunta aqui do Zex pelo Facebook. Obrigado pela participação. E ele pergunta se a inclusão no consumo via endividamento, a gente sabe aí com a maior oferta de crédito, né, no Brasil nos últimos anos, se pode ser considerado aumento de determinada classe social. Tem alguma relação nesses dados, Marcelo? Não é sustentável, principalmente que as taxas de juros no Brasil são muito altas. Então, é mais do que o nível de endividamento que aumentou no Brasil, mas é o custo do endividamento. Mas, como eu disse, quer dizer, então acho que isso não é uma coisa sustentável e como aconteceu em países, próprios Estados Unidos, etc., recentemente, onde estourou a bolha de crédito. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a grande força da classe média está no trabalho. E eu acho que, vamos dizer, essa batalha, se essa classe média vai crescer mais, menos ou regredir, eventualmente vai ser decidida no mercado de trabalho. E até agora o mercado de trabalho tem se mostrado bastante resiliente. Até ao menor crescimento da economia, etc., o mercado de trabalho veio avançando bastante. Até há pouco tempo, ele está desacelerando agora, mas ainda é um crescimento razoável. Então, eu acho que o endividamento preocupa mais pela taxa de juros, mas dado que o mercado de trabalho ainda está em expansão, aí, e é um emprego com carteira, que dá garantias, dá acesso a seguro-desemprego, etc. Então, esse quadro eu não considero tão preocupante caso o mercado de trabalho tivesse desaquecido, por exemplo. A gente está encaminhando aqui para o final do programa. Em relação a esse ponto, quero ouvir da Janaína. Então, falamos em mercado de trabalho, a gente consegue prospectar para os próximos anos, frente a esse cenário de ascensão, de classe média, né, mercado quase em taxa de desemprego, de emprego pleno, como o mercado está se adaptando para os próximos anos? Os próximos anos, mantendo-se a economia, né, tudo mais constante, a expectativa é que as pessoas cada vez mais se qualificam pelo próprio interesse, até por iniciativas governamentais, né? Existe uma grande preocupação na qualificação dessa mão de obra. Então, a economia aquecendo, a gente continua gerando vagas, né, que vão trazer oportunidades. Vale a pena investir em formação e educação continuada sempre, independente do mercado aquecido ou não. A gente precisa estar bem preparado para se colocar nesse mercado. Muito bem, deixa eu registrar aqui a participação do Cássio pelo Facebook. Obrigado, Cássio. Ele considera aí uma questão contraditória que, de fato, muitas pessoas aí consideradas em classe média ainda vivem com uma renda baixa e em condições aí de moradias precárias, sem saneamento básico. Eu acho que essa é uma das principais questões, um dos principais desafios, né, para os próximos anos, né, Marcelo? A gente melhorar a qualidade de vida, não só a renda, mas ter uma infraestrutura para essas famílias também. As pessoas melhorou muito a vida dentro da casa das pessoas, não só o dinheiro que elas trazem para casa, acesso a duráveis com algum endividamento, mas até moradia melhorou no Brasil. Agora, os acessos a serviços públicos, infraestrutura, as pessoas têm mais carro, mas você não tem, vamos dizer, escoamento, ruas.
a altura, você investiu pouco em transporte público. Então, eu diria que a vida das pessoas melhorou, mas coisas fora da casa das pessoas, como saneamento e outros serviços, acho que esse é um grande desafio, uma grande necessidade para que essa classe média aí possa começar a se aproximar da classe média de primeiro mundo, né? Então, muito bem. Luana, Marcelo, Janaína, muito obrigado por terem estado aqui comigo no estúdio hoje. Deixa eu mostrar para você em casa, antes da gente encerrar mais uma vez a pesquisa, onde você pode ter todos os dados sobre esse estudo Vozes da Classe Média. Está no site, está na internet, só acessar sae.gov.br, o site da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, então, mais um Conexão Futura. Como sempre, eu espero você. Até lá.